Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 23. Ouvir e compreender a palavra em meio aos conflitos. Esse é o tema principal do Evangelho de hoje. Um tema dentro deste texto de hoje é a semente do reino da justiça vai vingar apesar das dificuldades. Nos versos 3 a 9, a gente encontra esse texto. A insistência da parábola dita do semeador é posta de fato na semente. A parábola tem dois níveis de compreensão. O primeiro se refere à prática de Jesus, como irá instaurar o reino de Deus diante de tanta rejeição. Como evitar o fracasso, por exemplo. O segundo nível está relacionado com as crises das comunidades sírio-palestinenses, berço do Evangelho de Mateus. Elas se perguntavam se o reino de Deus está no nosso meio, como explicar os fracassos e conflitos. Diante de tudo isso, a parábola da semente quer responder a essa questão, ou estas questões. Em primeiro lugar, é bom recordar o óbvio. A semente possui em si todos os germes da vida. Assim é a palavra de Deus. Assim é sua prática de justiça, leva à vida, aos frutos. Jesus é o semeador generoso que não esconde a semente, palavra de Deus. Apesar do aparente fracasso diante de tanta rejeição, o sucesso da colheita será garantido. Há forças contrárias que abafam o poder de vida da semente. Pássaros, terreno pedregoso, espinhos, mas Jesus é como o experiente lavrador. Sabe que, ao semear, um pouco se perde, mas isso não conta diante do sucesso da colheita. As possíveis perdas são compensadas no produto abundante, naquela colheita, por exemplo. As comunidades palestinenses, Mateus responde afirmando que o aparente fracasso é evitado semeando. As resistências existem, os conflitos se manifestam, mas a semente do reino está destinada a produzir frutos. Com a justiça do reino acontece o mesmo que acontece com o semeador. O sucesso da colheita virá passando pelo risco do insucesso e do fracasso. Tal é o desafio de Jesus que lança aos cristãos. Quem tem ouvidos, ouça. O segundo ponto, vocês são felizes, o verso 10 a 17. Entre a parábola e a sua explicação, dá um diálogo de Jesus com os discípulos. A pergunta dos discípulos, por que usam parábolas para falar com eles? Revela a preocupação das primeiras comunidades cristãs e prepara a revelação definitiva de Jesus e seu projeto. A resposta de Jesus denota que não há cisão entre o que ele diz e faz, e só há uma forma de compreender os mistérios do reino, que é igual à prática de Jesus. Então é observando a prática de Jesus, tornando-se seu discípulo. Só quem o aceita como o Messias é que reconhece em sua prática o projeto de Deus se realizando. A ação de Jesus provoca o julgamento de Deus. Quem se posiciona a favor dele vai percebendo Deus agindo na história. Os versos 14 e 15 citam Isaías 6, 9 a 10 e confirmam o que foi dito até agora. Quem não adere a Jesus e sua prática se torna insensível, porque não tem o senso das coisas que tem Jesus. Essa insensibilidade no ouvir
ver e compreender, tem sua raiz mais profunda na insensibilidade do coração, sede das opções de vida. O verso 16 proclama a bem-aventurança dos que desde agora veem e entendem, ou seja, fizeram o discernimento e superaram a crise, o risco e o fracasso. Estes são mais felizes do que os profetas e justos que ansiaram por este momento. Profetas e justos são duas dimensões do povo de Deus. Os versos 18 a 23, a explicação da parábola, desloca a atenção da semente para o tipo de terreno. Se até agora o foco de atenção se concentrava nos conflitos externos às comunidades, a partir daqui procuram-se olhar para dentro. Em outras palavras, Mateus pergunta às comunidades: e vocês, como acolheram a palavra de Jesus? Será que vocês ainda mantêm seu compromisso com a justiça do reino? Que tipo de terreno são vocês? O primeiro obstáculo aqui é a superficialidade ou a insensibilidade, estrada de chão batido onde a semente não cresce ou não nasce. A opção por Jesus não foi suficientemente forte a ponto de amolecer a insensibilidade, não atingir a profundidade, ficou só na superfície. O maligno rouba e ela vai embora. O segundo obstáculo são as perseguições. Diante delas surge facilmente o desânimo. Não se trata, todavia, de qualquer tipo de perseguição. São as perseguições por causa da palavra. É o testemunho que provoca conflito e rejeição, exatamente como aconteceu com Jesus. O terceiro obstáculo é caracterizado como as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza. O tipo de cristão ideal é identificado com o terreno bom. Ele compreende a palavra e, porque assim age, é terra boa. Devemos ser bons para acolher a palavra, ou começamos a ser bons quando a acolhemos e a pomos em prática.